Eric foi o líder que conduziu a longa guerra a uma gloriosa vitória, mas ironicamente foi recompensado com um casamento com a princesa louca do Império. Após se casar, as ações excêntricas e extremamente estranhas da princesa deixaram todos incomodados. Mas o que todos não sabiam é que a princesa estava apenas fingindo. Olá, eu sou a Ruby. É um prazer acompanhar você em mais uma história fascinante. O nome da obra é Sob a Fachada Alegre da Princesa Sobrevivente. Sem mais enrolação, bora lá! A história começa em um castelo do reino de Akil. O imperador segurava em sua mão um documento informando sobre a rendição do Principado de Cidade. Ele falou orgulhosamente que o território expandido além das minas de ferro Alet era um sonho que nem seu pai conseguiu realizar. Então, ele olhou para o conde Margrave e o elogiou pelo bom trabalho. O imperador comentou que foi um momento interessante pensar no que dar como recompensa. Em seguida, perguntou ao duque se o seu herdeiro não passou da idade de casamento por causa da guerra. O conde ficou um pouco surpreso ao ouvir essa pergunta e permaneceu em silêncio, enquanto o imperador dizia que a família real deve assumir a responsabilidade, e perguntou quantos anos ele faz esse ano. O conde respondeu que Eric faz 24 anos, Vossa Majestade. O imperador olhou atentamente para o seu filho e disse que sua idade é apropriada. Então, ele sorriu e informou que vai recompensá-lo com a sua amada irmã, com quem não ficará chateado, mesmo que ela se torne sua favorita. Assim que ouviu essa recompensa, o conde começou a suar frio de preocupação. A princesa escondida que ninguém jamais viu, todos acreditavam que ela estava morta. O conde se perguntava se ele estava mesmo oferecendo essa princesa. O imperador comentou que esta deve ser a primeira vez que todos veem a princesa. Assim que os servos abriram a porta, uma mulher apareceu. Todos os presentes ficaram surpresos ao ver sua aparência, enquanto o imperador dizia que ela é a princesa do reino de Akil, a irmã que ama mais do que qualquer outra, Misa Akil. Quando Eric a viu, ficou surpreso, a aparência de Misa não se assemelhava em nada a uma princesa. O imperador olhou para ela e informou que a princesa é muito tímida, e pediu para ela ir até ele. Misa tentou falar algo, mas não conseguiu. Ela tentou caminhar até ele, mas perdeu o equilíbrio, e caiu para frente. Todos não disseram nada enquanto ela estava deitada no chão após cair. O imperador olhou para ela e sorriu, dizendo que a princesa está um pouco indisposta, pediu por favor para terem paciência. Em seguida, ordenou que Misa se levantasse rapidamente. O conde, nervoso com aquela situação, disse que é uma honra para a família receber a nobre princesa, enquanto pensava que ela parece mais como uma escrava. O filho do conde, Eric, jurou que não deixará ninguém insultar o imperador e a princesa, fará questão de não decepcioná-lo. O imperador sorriu satisfeito. Isso mesmo, a princesa será sua esposa, então pediu para ele se aproximar e dar uma olhada mais de perto. Eric não hesitou e imediatamente avançou. Quando chegou perto de Misa, ajoelhou-se diante dela e a olhou fixamente. Ele estendeu a mão para ajudá-la, e disse que é uma honra receber a princesa. Mas, naquele momento, Misa tirou sua mão para longe dele. Eric ficou sem entender nada. De repente ele notou algo. Aquela expressão é de alguém que acabou de ver algo extremamente terrível, como ser tocada a assustava. O imperador acenou com a mão e pediu para ela não fazer isso com o homem que vai ser seu marido, e chamou ela até ele. Ao ouvir a ordem, Misa imediatamente se aproximou de seu irmão e se ajoelhou ao seu lado. O rei acariciou a cabeça dela, e falou que a princesa foi rude, então deve se desculpar. Ao ver toda a cena, Eric permaneceu em silêncio. Depois de se encontrar com o rei, a família do conde voltava para casa. Margrave e sua esposa sentaram-se na carruagem, pensando em silêncio sobre o que acabou de acontecer. Ele claramente não estava nada feliz por ter recebido esse contrato de casamento. Após a longa batalha nesta guerra, o herói principal foi definitivamente Vladimir, mas o imperador deve estar descontente com isso. Foi por isso que ele propôs esse casamento, para poder amarrar a família. Ao retornar ao seu castelo, o conde estava extremamente irritado. Ele gritava que o preço da lealdade que dedicaram até agora foi apenas para ter uma princesa idiota que nem sabe falar. Eric estava pensativo, ele sabia que não podia recusar o decreto imperial. Esse casamento predestinado era inevitável, mesmo que fosse um casamento indesejado. Como jovem duque de Vladimir, isso é algo que ele tem que fazer. O primo de Eric, Barik, perguntou que se for assim, então o noivado com a família Crispin, mas antes que pudesse terminar a pergunta, o conde falou furiosamente que é claro que foi anulado, ele não conseguia entender aquele tirano maluco. Ele se dirigiu à sua esposa Taliesa, perguntando-a se ela também não está com raiva. Mas ela estava perdida em pensamentos, pensando no ocorrido mais cedo. Duas servas do Palácio Imperial informaram ela que a princesa não tem permissão para usar um quarto sozinha. A duquesa respondeu que há uma passagem que conecta os dois quartos. Mas elas não concordaram, ela claramente viu a condição da princesa. Se a princesa desmaiar à noite, será um grande problema. Se isso acontecer, o imperador ficará furioso. Pensando na situação, informou que vai contratar atendentes. Mas uma perguntou se ela estava planejando entregar o corpo da princesa a um servo contratado, a outra ao seu lado falou que se é isso mesmo, ela sabe que o imperador ficará furioso. Ao se lembrar do que ouviu mais cedo, falou furiosamente que Eric terá que cuidar da princesa, como o imperador ousa fazer isso com o herdeiro de Vladimir. Foi uma noite cheia de ressentimentos e amargura, mas Eric não parecia se importar muito. No dia seguinte, as notícias do casamento da nobre princesa com o cavaleiro heróico, que retornava após vencer a guerra, se espalharam. As pessoas, entediadas com a longa guerra, sorriram felizes.
Eric olhou para as pessoas da carruagem e pensou que a empolgação é natural para aqueles que não sabem de nada. Para eles isso é como um conto de fadas. No castelo onde o casamento dos dois vai acontecer, todos estavam cochichando. Eles não esperavam que a princesa aparecesse daquele jeito. Como será que ela se parece? Uma mulher disse que de acordo com rumores, mas de repente ficou em silêncio ao ver o conde e sua esposa se aproximando. Assim que ele entrou, um soldado se aproximou e informou que o imperador disse que não pode comparecer à cerimônia de casamento. Felizmente, a princesa chegou em segurança. O conde apertou os punhos. Parece que o imperador pretendia fazer ele de palhaço até o fim. Uma voz anunciou que o casamento está prestes a acontecer e pediu para todos tomar seus lugares. O sacerdote então pediu que os noivos, por favor, subam ao pódio. Nesse momento, Eric, com toda a sua beleza, caminhou até o altar. Ele estava de branco com detalhes dourados. Um momento depois, a porta se abriu novamente, e diante dos olhos de todos, Miss entrou. Ao ver sua aparência, os rumores começaram a circular novamente. Ela não está bem? Por que ela parece bêbada? Não consegue nem andar direito. Mas Eric não prestou atenção a esses rumores, esperou quietamente no altar. Depois que ambos subiram ao altar, o sacerdote anunciou que o noivo é Eric Cladnir, e a noiva, Miss Akil, declara então parceiros para o resto da vida, sob o olhar atento de Deus. Pode beijar a noiva agora. Ele a beijou delicadamente. Felizmente, durante o beijo, Misa não teve mais medo de fugir como quando conheceu Eric pela primeira vez. Depois que a cerimônia de casamento terminou, os dois voltaram para o castelo. Antes de Eric entrar no quarto, uma serva lhe disse que, na noite de núpcias, ele não deve machucar a princesa. A outra informou que voltarão amanhã de manhã para obter provas de que eles passaram a sua primeira noite juntos. Eric ficou um minuto em silêncio ao ouvir isso e depois disse que entendeu. Então abriu a porta e entrou friamente. Assim que chegou, Eric viu Miss amarrada na cama. Ele ficou assustado ao vê-la assim, depois começou a se aproximar lentamente. Os olhos da princesa não pareciam ter vida. Depois de um tempo, Eric tirou seu blusão e caminhou até a cama, enquanto olhava para ela. De repente, ele notou que tinha umas garrafas ao lado da cama. Ele se perguntava se aquilo era um sedativo. Essa quantia era mais do que suficiente para capotar até um cavalo. Ele não esperava que usassem um sedativo em alguém que estava prestes a morrer de fome. Mesmo os prisioneiros de guerra não são submetidos a tal tratamento. Eric se perguntava quem se atreve a cometer um ato tão horrível. Com raiva, imaginou que com certeza foram ordens do imperador. Era inacreditável. Ele começou a desamarrá-la com cuidado, dizendo que ela deve estar com muito frio. A temperatura corporal dela estava caindo bastante. Após desamarrá-la, Eric perguntou gentilmente se ela está bem. Ele pensou que não tem como ela estar bem, sendo tratada dessa maneira. Ele percebeu também que seus pulsos ainda estavam amarrados. Deve estar doendo. Então ele soltou os amarros dos pulsos dela. Após desamarrá-la, Eric notou que a ponta dos dedos de Misa estava ficando vermelhas escuras por terem ficado amarradas por tanto tempo. Se deixado daquela forma, poderia causar um grande problema. Eric então olhou para a princesa fraca sentada na cama e não teve outra escolha. Ele segurou a cabeceira da cama e disse para a princesa que vai se deitar sob o cobertor por um momento, e pediu por favor para não se assustar. Após se deitar, Eric começou a se apresentar. Eu sou Eric, filho da família Cladnir. Tenho 24 anos e não tenho irmão. Tinha uma irmã mais nova, mas ela faleceu em um acidente quando era jovem. Durante esse tempo, vivi na área da fronteira devido à guerra com o Palácio Cidade. Hoje, a princesa se casou comigo. Depois de terminar de falar, ele a olhou em silêncio, pensando consigo mesmo se ela pode entender o que diz, mas mesmo assim, não há outra maneira senão anunciar a situação que ela se encontra. Eric segurou a mão fria de Misa e disse que o inverno na fronteira é muito frio, e o congelamento geralmente começa nas extremidades. O mais importante é fazer o sangue circular pelo corpo. Enquanto falava, ele esfregava a mão fria dela. Depois de um tempo, a princesa Misa adormeceu. Eric ficou aliviado ao ver que ela se sente melhor porque a cor de sua pele se normalizou. Sua condição deve melhorar após uma noite de descanso. Agora, ele precisava criar provas da noite de núpcias para protegê-la. Ele olhou ao redor do quarto, pensando no que seria adequado. Então ele percebeu que havia 2 copos de cristal colocados na mesa. Isso deve servir. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, os servos do imperador chegaram. Eric entregou um cobertor, como prova da noite de núpcias que ele havia falsificado na noite anterior. As 2 servas olharam para o que tinham em mãos e disseram que passarão isso ao sacerdote. Uma das servas se dirigiu ao quarto e informou que vai começar a vestir a princesa. Mas assim que se aproximou da porta, Eric rapidamente a deteve, dizendo para ela esperar, pois a princesa ainda não acordou, então pediu para ela fazer isso mais tarde. Após ouvir ele dizer, elas se viraram e foram embora. Depois que elas saíram, Eric abriu a porta e entrou. Assim que entrou no quarto, ouviu ruídos estranhos. Ele olhou para o lado e viu a princesa. Ela estava segurando a capa e mordendo como se fosse algo delicioso. Eric ficou assustado e rapidamente disse para ela que isso não é de comer, mas ela não parou de mastigar. Ele pensou que ela deve estar com muita fome. Enquanto a princesa mastigava o blusão, Eric pediu para esperar um momento. Depois de pegar um pão, ele ofereceu à princesa, perguntando se ela deseja comer isto. Quando ela viu o pão na mão de Eric, olhou animada e rapidamente pegou o pão de sua mão.
Essas ações o deixaram extremamente triste, mas ao ver sua expressão doce ao comer o pão, Eric de repente sorriu. Ele olhou para ela e comentou que fica feliz, que ela esteja gostando. Depois de terminar tudo, Eric também voltou para seu castelo. Ele trouxe a princesa com ele, mas as duas servas que a acompanhavam a seguraram firmemente. Ao ver isso, o duque não ficou nada feliz, mas deu boas-vindas ao casal. Ele se perguntava como tudo isso terminará. Ele pediu que primeiramente descansem, pois devem estar cansados. De repente, Misa tentava subir na estátua de urso do jardim, enquanto os servos gritavam para a princesa não subir ali, é perigoso. Eric a pegou no colo, enquanto o duque fechava seus punhos com raiva, ele se virou e foi embora por ainda não aceitar uma recompensa dessa. Quando Eric viu seu pai assim, não sabia como resolver a situação. Nesse momento, uma serva se aproximou e pediu para deixá-la cuidar da princesa, vocês devem estar cansados. Mas ele recusou, e disse que está tudo bem, e ordenou que elas pegassem suas bagagens e descansassem. Após ouvir isso, elas sorriram um pouco e concordaram. Depois que as duas servas saíram, Eric chamou o mordomo da família para dar instruções. Ele informou que a princesa tornou-se membro da sua família a partir de hoje. Como o corpo dela não está bem, por favor, preste atenção ao servi-la. O mordomo abaixou a cabeça e respondeu que vai cuidar para que a senhorita não se sinta desconfortável. Depois eles saíram juntos a caminho da mansão. A duquesa estava atrás, observando pensativamente tudo o que estava acontecendo diante de seus olhos, sentindo-se inquieta. Agora, na sala de refeição, eles se sentaram à mesa de jantar. As duas servas também estavam, já que sempre estão ao lado da princesa. Eric disse para elas que vai cuidar das refeições da sua esposa, então pediu para se retirarem. As servas recusaram, informando que a princesa tende a ter acidentes durante suas refeições. Ao ouvir isso, Eric se sentiu um pouco desconfortável, e perguntou se há algum alimento que sua esposa goste ou não goste especialmente. Elas responderam que não, ela come de tudo. Depois de ouvir isso, Eric preparou um pedaço de carne, e deu para Misa, perguntando se ela gostaria de experimentar. Ela aceitou o pedaço de carne e comeu, enquanto olhava para ele. Eric, sem desviar o olhar, observava cada mudança no rosto de Misa. Mas enquanto ela mastigava deliciosamente, Misa cuspiu o pedaço de carne na cara dele, e depois começou a entrar em pânico, quebrando todos os pratos de comida à sua frente. Ele ficou preocupado e continuou tentando acalmá-la. Ele a segurou, enquanto as duas servas cobriram a boca e riram daquela situação. Eric se virou e ordenou que as duas levassem sua esposa para tomar um banho, pois se sujou. Elas obedeceram, mas as expressões em seus rostos não estavam felizes por receber essa ordem. Depois que as duas servas levaram Misa, a refeição da família caiu em uma atmosfera sombria. O conde observou as ações até agora e estava extremamente irritado. Imediatamente fez um gesto secreto para a duquesa, cujo significado era perguntar se era necessário deixá-la viva. A senhora sorriu sombriamente e também respondeu ao gesto dele, se ele matar a princesa, então todos eles irão morrer. Enquanto isso, Eric apenas permaneceu em silêncio, pensando no comportamento de sua esposa. O país onde eles vivem, o reino de Akil, tem 3 famílias chamadas de os 3 pilares. A primeira é a família Salaquesa, que contribuiu para a fundação do reino, a segunda é a família Crispin, responsável por proteger a segurança interna, e a terceira é a família Cladnir, responsável por proteger a segurança externa. Todas as 3 famílias têm grande influência na força militar e na segurança do reino. O imperador anterior tinha 3 rainhas das 3 diferentes famílias. Da primeira rainha, filha do duque de Salaquese, nasceu um príncipe, foi o tirano, Mermalik II. Que não cumpriu seus deveres como monarca, e implementou uma monarquia absoluta sob o pretexto de restaurar o poder imperial. Com suas próprias mãos, ele exterminou a família Salaquese. Mas, mesmo assim, o rei ainda não estava satisfeito, então suprimiu as 2 famílias restantes. Eles não puderam suportar a opressão do imperador, então decidiram unir forças. Eles organizaram secretamente um noivado de seus herdeiros planejando instigar uma rebelião assim que a guerra acabasse. Mas, as coisas não foram como planejado. A família Cladnir fez conquistas inegáveis nesta guerra, a simpatia do povo do Império, exausto pela tirania do Imperador, não tinha como ele apenas assistir isso. O conde apertou a mão direita, enquanto dizia que a recompensa por tudo isso é uma mulher que está mentalmente doente, que nem sabe comer corretamente. A duquesa ouviu dizer que a princesa era originalmente sã, mas porque testemunhou o povo do reino morrer lentamente, ela ficou assim. Mas o conde ainda não se acalmou, ele se virou para dizer a Eric que esta manhã, alguns vassalos comentaram com ele que Amberic deveria ser colocado na posição de herdeiro. Ele informou que Marques Crispin disse que se eles realmente querem um herdeiro de sua família, os outros acham que seria bom mudar o sucessor. Você sabe o que isso significa? Isso significa que sua posição se tornou instável por causa dessa mulher louca. Mas Eric permaneceu em silêncio, sem dizer uma palavra. Após um longo tempo, ele perguntou se o grande duque Gael ainda está hesitando. O duque respondeu que ele também é um fracote. O primo do rei, o grão-duque Gael, exceto pela princesa, é atualmente o único da família real ainda vivo, e era uma figura muito necessária para criar legitimidade para a revolta. De repente, um dia ele ficou incapacitado devido a um acidente, e não pôde mais ver o mundo exterior, vivendo uma vida quase como um nome esquecido. Quanto mais o conde pensava, mais zangado ficava, ele se levantou e bateu na mesa dizendo que nada funciona. Após liberar sua raiva, ele se virou e saiu.
Enquanto colocava vinho na sua taça, a duquesa perguntou o que Eric acha sobre unir as duas famílias através do casamento. Ele respondeu que desde o início, era impossível unir as duas famílias através do casamento. Agora, que os olhos do imperador estão bem abertos, não há motivo para atrair atenção realizando uma cerimônia de casamento. Ainda não está claro quem será o sucessor ao trono, pode levar vários anos para convencer os nobres, e quanto tempo mais a filha do marquês pode permanecer solteira. Taliesa concordou. Ela comentou que se você permanecer no campo de batalha por muito tempo, sua mente se tornará politicamente rígida em uma situação em que até mesmo os jovens podem ver que está focada apenas em tentar matar a princesa. Eric respondeu que por agora, é melhor observar a situação. Ela falou para ele que é bom não ser criticado pelos servos do imperador, mas avisou para não se apaixonar pela princesa. Ao ouvir esse conselho, Eric de repente se sentiu perplexo. Após um longo tempo, ela falou que não há nada tão superficial quanto os sentimentos de um homem. Como ele é seu filho, não espera nada além disso. Se for apenas uma paixão temporária, é melhor não gastar amor desde o início. O que ela quis dizer foi para que ele não engane aquela criança. Naquela noite, Eric voltou ao seu quarto. Enquanto caminhava, ele pensava se sua mãe achava que seria melhor se livrar da princesa. Então, os eventos do dia anterior surgiram na mente de Eric, feridas por todo o corpo dela, a mão que devido ao frio, havia se tornado vermelhas escuras. Ele ainda se lembrava de sua aparência tranquila quando adormeceu, ela estava tão linda. De repente, ele ouviu uma voz vindo do quarto. As servas diziam para a princesa subir na cama rapidamente, pois o jovem duque está para chegar. No quarto, as servas estavam tentando colocar a princesa na cama, mas ela não se acalmava. Uma serva comentou que, como ela comeu muito, ainda tem força. Eles falavam como se não houvesse ninguém lá. Uma delas perguntou se viu as expressões nos rostos daquelas pessoas antes. A outra respondeu que é claro que viu, foi realmente de perder as palavras. Então, Eric entrou interrompendo a conversa delas e pediu que agora deixem sua esposa aos seus cuidados. É fácil perceber como a princesa tem sido tratada até agora. Ele olhou para elas e ordenou que saísse do quarto. A serva ficou com uma expressão séria. Estava claro que ela não queria sair, mas não havia outra escolha a não ser obedecer. Depois que as duas saíram, Eric olhou pensativamente para Misa. Ela ainda estava sentada lá em silêncio, sem falar nem causar problemas como antes. Olhando para a aparência de Misa, ele falou que hoje ela parece estar de bom humor. Eric se sentou ao lado dela e informou que onde eles estão agora é uma mansão na capital. A partir de agora Misa terá que ir e vir entre este lugar e a região de Cladis, o território dela. Então, perguntou se ela se sentiu desconfortável com alguma coisa. Mas ela apenas continuou sentada quieta, acariciando o cabelo, enquanto Eric pensava que quando entrou no quarto, pareceu que tinham feito contato visual, mas parece que ela perdeu o interesse rapidamente. Ele olhou para cima e para baixo no corpo de Misa, se perguntando se a princesa não tem outras roupas além desta, é como um uniforme de prisioneiro. Mas enquanto ele a observava, Misa de repente se virou, e sua expressão bela fez Eric congelar por alguns segundos, incapaz de tirar os olhos dela. Enquanto ele estava perplexo, Misa se aproximou e cuspiu no rosto de Eric, uma ação que o deixou sem reação. Eu, Ruby, só pensei que fofa e ri muito. Enfim, voltando à história, após um tempo, ele levantou a mão para limpar o rosto e disse que ela não pode cuspir no rosto das outras pessoas, então, pediu para ela descansar primeiro, já que ele ainda tem que lidar com o restante do trabalho que falta e depois dormir. Mas, em sua mente, ele se perguntava em que estava pensando. Depois, virou-se e saiu, comentando que se precisar de alguma coisa, era só chamá-lo. Misa ficou em silêncio, observando Eric sair do quarto. Após algumas horas, os dois dormiam tranquilamente na cama. Até que de repente, um barulho de um raio soou do lado de fora, despertando Misa, que ficou assustada, e não conseguiu mais dormir. Na manhã seguinte, no café da manhã, Eric perguntou preocupado se Misa se sentiu desconfortável ao dormir na noite passada. Mas ela não prestou atenção no que ele disse, continuou a comer o pedaço de pão que segurava na mão. Eric olhou para sua expressão incomum, sua pele parecia pior do que o normal. Ontem, antes de dormir, ela parecia bem. Ele disse a ela que mesmo sem apetite, precisa comer bem para ter força, pelo menos deve comer um pouco. Mas, por alguma razão, Misa ficou tão excitada que bateu na mesa, pegou o prato de comida na sua frente e usou as mãos para pegar cada pedaço, colocando-os na boca e mastigando lentamente. Ele olhou para Misa sem saber o que fazer. Alguns dias se passaram rapidamente após o casamento de Eric e a princesa. A atmosfera na mansão também mudou um pouco. Hoje, Eric foi até seu acampamento, e todos o cumprimentaram respeitosamente ao vê-lo, mas ao olhar para suas expressões, parecia que todos tinham algo a dizer. Uma atmosfera pesada parecia cobrir toda a mansão. Ele imediatamente perguntou a todos se já acabaram o treino de hoje, por que estavam parados. Ao ouvir isso, todos balançaram a cabeça nervosamente e disseram que não e voltaram a treinar. Em algum momento, o conde margrave Cladnier começou a evitar as refeições em família, e a duquesa Cladnier expressou seu descontentamento devido à incapacidade do seu marido de controlar suas próprias emoções, e os vassalos que seguiam a família Cladnier. Era como se parecessem confusos. No entanto, ninguém ousou expressar insatisfação com o responsável, Eric. Porque ele sempre parecia composto e sereno, como se nada tivesse acontecido.
Depois que a sessão de treinamento terminou, Eric voltou ao palácio para perguntar sobre a situação de sua esposa. O mordomo respondeu respeitosamente que depois de dar uma volta pela manhã, ela está atualmente na sala de trabalho das empregadas. Enquanto enxugava o suor, perguntou ao mordomo por que todo dia ela tá lá. Agora, no local de trabalho das empregadas, elas conversavam alegremente. No meio delas estava a princesa Misa, que dormia profundamente. Elas falavam em voz alta, parecendo que ela estava deitada ali muito confortavelmente. Ela dormia tão profundamente que nunca acordava. Uma delas falou que não importa o quão limpas estejam, ainda são as roupas que usamos. A outra comentou para olhar para o cabelo dela. Brilha mais que ouro, ela é tão fofa. Uma vez tinha visto um gato assim antes, era branco puro. Enquanto ainda admiravam a beleza da princesa Misa, Eric entrou pela porta e perguntou às empregadas se as outras duas saíram novamente. As empregadas responderam respeitosamente que sim, mas cuidaram bem da jovem. Também disseram ao mordomo que ela está aqui sozinha. Eric a pegou e pediu que todas continuem com o bom trabalho, e falou que agora, ele que vai cuidar de sua esposa. Então saiu, caminhando por um longo corredor silencioso até a porta de seu quarto. Nesse momento, Misa ainda dormia profundamente, mas de repente seus olhos se abriram, não querendo mais descansar nos braços de Eric. Ao ver Misa se debatendo daquele jeito, Eric pediu por favor para esperar até ele colocá-la na cama. Se ela cair acidentalmente, vai se machucar. Depois de algum esforço, ele conseguiu colocar Misa na cama. As ações estranhas dela o deixaram sem palavras. Como resultado de observar a princesa por vários dias, ele sentia que a princesa não gostava muito dele, parecia que ela só o via como um meio de transporte. Eric ficou ali observando-a por um longo momento, de repente notou um fio de lã ainda preso no cabelo de Misa. Ele estendeu a mão, com a intenção de removê-lo, mas Misa reagiu fortemente a essa ação, o que fez Eric hesitar por um momento. Ele falou que não queria assustá-la, vai apenas tirar o fio de lã presa na cabeça dela. Após conseguir remover a lã da cabeça da princesa, ele pensou na ação dela de antes. Ela parecia assustada, e nesse momento, Misa levantou o rosto, fazendo uma expressão como se estivesse emburrada, com olhos misteriosos e expressivos. Eric lembrou-se do que a empregada disse anteriormente, uma vez tinha visto um gato assim antes, era branco puro. Mas, de repente Eric corou, admirado pela beleza da princesa. Naquela noite no castelo, Misa estava dormindo confortavelmente na cama, enquanto Eric estava lidando com os documentos. Ele leu a informação que havia mandado anteriormente para um de seus ajudantes investigar. Falava sobre as empregadas do palácio, seus nomes eram Maleca e Deali. Elas deixavam a princesa para as empregadas o tempo todo, e sempre desapareciam quando tivessem chance. Definitivamente parece que estão tramando algo. Eric colocou a mão na cabeça, além disso, também está preocupado com os problemas de alimentação dos residentes do território. Olhando pensativamente para a carta em sua mão, percebeu que há realmente muito mais para se preocupar. A carta informava que confirmou o fato de que o Conde Margrave está traindo a duquesa com uma garota da casa de subúrbios. Eric se recordou de quando seu pai de repente falou sobre o noivado entre a família Crispin e a família Cladnier. Naquela época, ele foi o único a duvidar. De fato, de certa forma, isso era natural. O que seu pai propôs não era algo tão ruim para os vassalos e cavaleiros, mas por algum motivo, ele não conseguia se livrar daquela sensação de dúvida. Desde aquele dia, ele passou a observar secretamente o que acontecia ao redor de seu pai. Após um longo período de observação, Eric descobriu o segredo do conde. Havia uma certa anfitriã de um bar que frequentemente visitava o quarto de seu pai. Foi a primeira vez que encontrou as indiscrições de seu pai, embora deixasse um gosto amargo na sua boca. No campo de batalha onde a vida e a morte estavam em jogo, ele não podia se preocupar com isso agora. Ele tentou investigar se aquela mulher tinha algum motivo, mas não havia nada de especial. Tentou encobrir isso e fingiu que apenas ele sabia, mas, após o fim da guerra, seu pai trouxe aquela mulher para cá, até mesmo dizendo ao seu braço direito, Kelbani, que a levaria como sua segunda esposa, devotando-se completamente a ela. Por isso, ele não teve escolha a não ser contar essa verdade à sua mãe em uma carta, com evidências, e a resposta que recebeu da empregada Edil foi que a sua mãe está cansada demais para se incomodar com esses assuntos, está velha agora, então não se importa se ele se entrega a outra, na verdade, é mais fácil não vê-lo mais todas as noites. Seria mais fácil espalhar as notícias se fosse um nobre, mas é difícil porque ela não tem nenhuma conexão com alguém por trás das cenas. Além das visitas ocasionais do ex-capitão Kelbani à casa nos subúrbios, não havia absolutamente nenhum visitante. Eric inclinou a cabeça para trás e sussurrou cansado. De fato, a reação de sua mãe não foi estranha. Segundo ele, a relação entre os dois desde o início, se olhada de perto, era apenas de parceiros construindo uma família juntos. Enquanto estava perdido em pensamentos, Eric olhou de relance e viu Misa sentada na cama, olhando ao redor, confusa. Vendo Misa caminhar em direção a ele, perguntou com preocupação se ela acordou por sua causa, não consegue mais dormir ou precisa de alguma coisa. Mas ela não prestou atenção ao que ele disse, foi direto ao local onde Eric estava sentado e de repente colocou sua mão em seu ombro, sentando-se diretamente em seu colo. Essa ação dela deixou Eric extremamente surpreso. Misa tentou pegar as informações que estavam espalhadas na mesa. Então Eric pegou e mostrou a ela, perguntando se ela está curiosa sobre isso, provavelmente não será tão interessante. Enquanto ela rasgava uma das cartas, ele pensou consigo mesmo que a princesa, que sempre o evitou sutilmente, se sente mais confortável perto dele, isso deixa muito feliz.
Enquanto olhava para a princesa interessada naquele documento específico, até agora, ele não pensava muito sobre isso antes por causa das situações inesperadas e do seu ressentimento contra o imperador. Mas um novo sentimento tomou conta dele, quando pensou que ela era a pessoa com quem teria que viver pelo resto da vida. Quando ele teve o primeiro contato com o cavalheirismo quando era criança, essas foram palavras que trouxeram tanto um senso de responsabilidade quanto orgulho para ele. No entanto, não muito tempo depois, ele teve que enfrentar a realidade e acordar de seu doce sonho. Não importa quantos adjetivos bonitos sejam atribuídos, no final, o sangue pela família é realmente apenas um mero entretenimento para a próxima geração. Portanto, ele não tinha desejos específicos para a mulher que seria sua esposa. E nem se importava se ela fosse alguém que gostasse de rasgar pedaços de papel assim. Depois de realizar sua posição e responsabilidade como herdeiro da família, ele não esperava muito de seu relacionamento com as mulheres. De repente, Misa ficou interessada em uma carta, e assim que estava prestes a pegar o documento, Eric rapidamente a impediu e disse delicadamente para ela parar. Ele pegou o documento e comentou que ela não pode rasgá-lo, pois ainda não leu aquele. Mas ela continuou olhando para aquele documento com olhos ansiosos. Ele levantou mais alto o documento, e ela continuava a tentar pegá-lo. Na manhã do dia seguinte, a duquesa estava sentada em um sofá, enquanto sua serva pessoal perguntava se deveria pedir para preparar uma lareira grande separadamente na estufa para o recital deste ano. Ela olhou para a carta em sua mão, e respondeu que seria melhor preparar uma pequena lareira com antecedência, esse ano parece mais frio do que o usual. Mas, de repente a princesa apareceu na sua frente, então tropeçou e caiu no chão, e do nada começou a dormir. Ela olhou para a mesa deitada e comentou que a princesa chegou, mas isso é incomum. Ela ouviu dizer que a princesa está sempre com as suas empregadas, mas hoje ela veio até ela. E Jill, que estava ao lado da duquesa, falou que ela chama ela de princesa, como se ela fosse uma estranha. Ela respondeu que é porque ainda não sabe como se dirigir a ela. Então, perguntou à serva imperial Deari como ela deveria se dirigir à princesa, já que não sabe muito sobre a etiqueta do palácio. A serva não conseguiu responder ou não quis. A duquesa percebeu que era como esperado. Elas não apenas não estão sendo úteis, mas também nem estão fazendo esforço leve para se dar bem. E Jill informou que houve uma situação semelhante que aconteceu 3 gerações atrás. Naquela época, o chefe e a esposa da família Edvar chamaram a princesa pelo seu nome. A duquesa perguntou se deveria chamar a princesa pelo seu nome. Ela ouviu dizer que o nome nobre da princesa é Misa. Então, ela chamou a princesa de Misa. Vendo alguém chamá-la pelo nome, a princesa, que estava deitada no chão, olhou para cima. De repente, ela se levantou, e até a duquesa achou estranho, mas um segundo depois, Misa sorriu para ela tão alegremente, o que fez a duquesa sorrir também. Logo depois voltou a dormir de novo, enquanto a duquesa Taliesa dizia que Misa é um nome muito bonito, combina bem com ela. A serva comentou que parece que a princesa realmente gostou dela, então perguntou se podia pedi-la para cuidar dela até o jantar. Ela acenou com a mão e respondeu que sim. Nesse momento, a serva um pouco nervosa, pediu desculpas e se retirou. As duas a observavam a serva sair da sala, e Jill ficou aliviada. Não era nada fácil, mesmo com um único título. Nunca se sabe o que eles podem criticar. Ela informou que ouviu dizer que a serva Deali fica ocupada o dia todo, mas ainda assim prepara diligentemente o banho da princesa, e a serva Maleca nunca é vista na mansão. A duquesa comentou que deve haver uma razão pela qual elas estão sendo tão preguiçosas. Mas não há outra maneira senão coordenar com o ritmo delas, porque não sabemos do que elas querem nos culpar. E Jill concordou, e disse que essa é sua maior preocupação. A duquesa, com a mão na cabeça, pediu que ela pegue o remédio para a dor de cabeça, que deve estar no quarto. Um tempo depois, uma criada trouxe o remédio, e Jill perguntou a ela se realmente trouxe o remédio que a senhora costuma tomar. A empregada respondeu que sim, trouxe o que tinha ao lado da cama. De repente, Edil voltou-se para olhar para sua mestra, e viu Misa sentada aos pés dela. Enquanto olhava para a princesa, informou que trouxe o remédio para a dor de cabeça, e vai deixá-lo na mesa. Ela pensava o quanto isso é incomum, para a duquesa deixar alguém se apoiar em seu joelho daquele jeito. Ela então perguntou se estava tudo bem, se a dor está muito intensa, melhor chamar um médico. A duquesa perguntou à sua serva se a princesa tem 20 anos, ela respondeu que sim, isso mesmo. Taliesa comentou que então foi assim, ela ouviu dizer que, quando criança, a princesa viu mais da metade da família real ser brutalmente massacrada. A duquesa acariciou a cabeça da princesa, enquanto diz que ela deve ter sofrido tanto que foi difícil para ela suportá-lo com sanidade. Mesmo agora, continua a ser explorada aqui e ali. A serva ficou paralisada olhando sua mestra dizer que a princesa é uma pobre menina, uma garota tão linda, a cor dos seus olhos e o formato do seu rosto são lindos, ela só precisa alimentá-la bem. Edil se perguntava desde quando a senhora prestava atenção nessas coisas. Mas a duquesa continuava a dizer que o cabelo dela está sempre bagunçado, então não conseguia ver seu rosto claramente. De repente Misa virou a cabeça para olhar para Edil, que a observava atentamente. A serva começou a pensar que a cor de seus olhos parecem familiar, de repente ela lembrou, mas não poderia ser verdade, ela se perguntava se a duquesa estava lembrando daquela criança quando via a princesa. Enquanto isso, Taliesa falava para Misa que ela precisa fazer as unhas, e também escovar seu cabelo. Um servo informou ao Eric que hoje, a princesa esteve com a senhora a manhã toda, ele agradeceu o aviso e decidiu visitar para ver como estavam as coisas. Enquanto caminhava em direção ao local, ouviu uma voz dizer para a senhora não fazer isso.
Edil implorava para cuidar de aparar as unhas da princesa, mas a duquesa não deixou, respondeu que é melhor que ela mesma faça isso. Misa poderia se assustar se de repente outra mão a tocasse. Eric entrou no quarto, surpreso com o que viu, e perguntou o que elas estão fazendo. Sua mãe estava segurando uma tesoura, tentando cortar as unhas dos pés de Misa. Espantado, perguntou novamente o que sua mãe está tentando fazer. Ela respondeu calmamente que planejava cortar as unhas dos pés de Misa. Se deixarmos assim, ela se sentirá desconfortável ao caminhar. Eric não conseguia acreditar que sua mãe está tocando os pés dela diretamente. Sua mãe, que em seu caráter habitual, mal pode sentir uma leve simpatia por alguém. De jeito nenhum ela tentaria tanto tocar os pés dela daquele jeito. Ele se perguntava se ela não era originalmente uma pessoa racional que era fria até com o seu próprio filho. Mas agora ela olha para a princesa com uma ternura difícil de se acreditar. A única exceção para sua mãe ao fazer esse tipo de expressão era a que ela fazia quando sua irmã mais nova Rose ainda estava viva. Talvez sua mãe já tenha começado a gostar da princesa porque a vê como se ela fosse a pequena Rose. Ele se aproximou e pediu que dê a tesoura para que ele possa fazer isso. A duquesa respondeu que tudo bem, ela pode terminar sozinha, mas Eric insistiu em pegar a tesoura para fazer o trabalho ele mesmo. A razão da sua crescente preocupação é porque continua lembrando de como estava sua mãe no último dia de Rose. Ele se perguntava se era certo intervir assim, se estava tudo bem deixar sua mãe assim. Eric sentou-se e começou a cortar cuidadosamente as unhas dos pés de Misa. Ela percebeu que havia mudado a pessoa que estava cuidando dela, mas felizmente, a princesa permaneceu calma, parecia que Misa estava prestes a dizer algo. Mas de repente, Edil notou algo ao ver o rosto dela. Misa estava com uma expressão desagradável no rosto. Vendo isso, ela ficou preocupada por ela estar se sentindo desconfortável. Ela percebeu que tinha os biscoitos na mesa e rapidamente pegou um pedaço e deu para Misa. Todos olharam para ela, e após comer o biscoito, parecia que a princesa se acalmou. Eric perguntou o que ela acabou de fazer, e Jill respondeu que a princesa parecia estar incomodada. Quando a senhora penteou o cabelo dela antes, estava causando um escândalo, mas ao colocar o doce em sua boca, ela ficou em silêncio. Parece que a princesa gosta de doces. Enquanto isso, a duquesa comentava como Misa pode comer com a boca franzida assim. Eric olhava para sua mãe. Ela dizia que é bom ver a princesa comendo bem. Naquela noite, no castelo, Eric e Misa estavam jantando juntos. Enquanto alimentava ela, pensava o que exatamente sua mãe havia visto na princesa que a fazia lembrar de Rose. A única semelhança entre elas era a cor dos olhos, mas se fosse só por isso, seu primo Amberic também deveria receber tratamento especial. O que não era o caso, ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O mordomo trouxe a comida e pediu desculpas pelo atraso. O preparo da codorna grelhada demorou mais que o esperado. Eric ordenou que coloque na mesa e se retire. O mordomo assentiu e saiu em seguida. Eric olhou para a princesa, lembrando-se de que ela parecia ter se tornado relativamente dócil depois de comer sozinha. De repente, Misa ficou desconfortável e muito assustada. Eric perguntava preocupado o que estava errado, se ela estava se sentindo mal. Ao perceber que a Misa se afastava do prato de codorna assada, ele lembrou que as servas imperiais disseram que ela come de tudo, mas com certeza era mentira. Ele decidiu retirar o prato, e mandou um servo levá-lo embora. Ele se voltou para Misa, se perguntando o que estava acontecendo, se por acaso ela teve uma experiência ruim com codornas antes. Na manhã seguinte, as empregadas pediam para a princesa deitar nos lençóis porque o chão está frio, mas ela parecia não ter intenção de se mover, só ficava brincando com a bola de linha. Uma delas se aproximou e disse que o chão é frio e duro, ela deveria se deitar sobre um pano macio. Misa saiu rolando e parou em cima dos lençóis, enquanto a empregada perguntava várias coisas para ela. As outras comentavam que ela está falando sozinha, a princesa não responde, outra comentou que ela não entende, é muito estranha. Uma disse que ouviu dizer que os pés da princesa nunca tocam o chão, porque o mestre Eric a carrega no colo para todo lado. A empregada mais jovem falou que seria melhor ela usar roupas melhores, mas devido a ela deitar no chão se suja bastante, talvez seja por isso que usa só aquele. Então ela disse que se sujar é um problema, elas poderiam fazer um babador para ela. Elas ficaram animadas com a ideia e começaram a fazer. Na área de treinamento, todos estavam praticando diligentemente. Enquanto Eric olhava para o céu, ele dizia que parece que já passou da hora do almoço. Ele se perguntava se ela comeu bem, ela parecia de mau humor esta manhã. Após terminar o treinamento diário, Eric caminhava, enquanto pensava que não tinha certeza se ele era tão divertido quanto as empregadas. Ao perguntar sobre o dia dela para o mordomo, descobriu que a princesa havia caído no riacho e agora está no quarto das empregadas. Eric perguntou como assim caiu no riacho. O mordomo respondeu que ela caiu enquanto observava os peixes no riacho a caminho da capela com a duquesa. Eric ficou menos preocupado. Se ela está com a sua mãe, não deve ter sido muito perigoso. Por mais que tenha sido um dia agitado, pelo menos ela ficou distraída o dia todo. O mordomo comentou que parece que a princesa não gostou muito da capela. Eric disse que talvez é um lugar chato para sua esposa, provavelmente ficou sentada lá por muito tempo. Quando a duquesa levou consigo, a princesa a seguiu obedientemente, mas quando chegou, começou a reclamar desde a entrada, então ficou do lado de fora com as criadas até que a duquesa retornasse. Após escutar sobre o dia de sua esposa, Eric se perguntava se ela teria se divertido mais se tivesse recebido guloseimas como ontem. Ele olhou para o mordomo, e pediu que a partir de agora, coloque doces na mesa, todos os dias. O mordomo assentiu e assegurou que ia fazer isso.
No jantar, Misa estava esperando Eric alimentá-la. Ele comentou que hoje ela estava comendo muito bem. Isso era um alívio, ele esperava que ela recupere suas forças logo. Olhando para ela feliz, pensou que talvez ela não estivesse de bom humor no dia anterior. Ele a incentivou a comer vegetais também, não apenas carne, mas ao tentar dar-lhe um pouco de comida caiu no vestido da Misa. Eric rapidamente tentava pegar, mas o pedaço caiu em um lugar delicado. Enquanto olhava para ela, pediu desculpas por um segundo, e delicadamente tirou o pedaço de comida da roupa dela. Enquanto ela observava atentamente, tentou comer o pedaço, mas ele afastou o resto de comida para longe. Eric falou que ia cortar outro pedaço e dar para ela, não era para comer esse. Mas Misa não escutou, e insistentemente tentou pegá-lo. De repente, mordeu o dedo de Eric junto com o pedaço de comida. Ele ficou paralisado por um momento, observando ela tentar comer seu dedo. Então ele tirou sua mão rapidamente, meio assustado com aquela situação. Misa olhava para ele surpreso por ter tirado a mão, ela então ficou mal-humorada por Eric ter feito isso. Pegou o pano da mesa de jantar e puxou com toda a força, a comida foi espalhada por toda parte. A serva que estava do lado de fora abriu a porta ao ouvir barulho de pratos quebrando. Ao espiar, viu a princesa com um prato sobre a cabeça e comida jogada por toda a sala, enquanto Eric observava sua mão em silêncio. A serva levou Misa para tomar um banho, pensando por que o Sr. Eric não se cansa das refeições com a princesa. Ao ir para a cama, ele ainda não conseguia dormir, sua mente estava confusa, lembrando-se do toque quente em seus dedos, ele ainda sentia o calor dos lábios dela. Mesmo que ela seja sua esposa, mentalmente parece uma criança, talvez ela nem saiba que ele é seu marido. Ele estava perdido em pensamentos, enquanto cobria o seu rosto envergonhado com a mão. No dia seguinte, Misa estava deitada no colo da duquesa, que comentava que nesta quarta tem um recital, haverá muitas pessoas, ela se preocupava que Misa fique com medo. Eric perguntou se ela não acha que está exagerando um pouco. Ela respondeu que todos estão procurando algum problema entre a gente, então temos que mostrar que nos damos bem. O recital é chamada de leitura poética, o nome parece razoável, mas na realidade as donas de famílias com ideias semelhantes devem se reunir uma vez por mês para trocar opiniões sobre a cidade imperial e as famílias corruptas. Este evento é organizado pela família Cladnir, por isso durante alguns dias, a estufa estava lotada de trabalhadores preparando o evento. A esposa do Marquês de Crispim e sua única filha Lacane iriam comparecer. Por ser o primeiro encontro desde que as duas famílias romperam o noivado, este era um assunto de interesse secreto de todos, com certeza seria um ambiente muito desconfortável. A senhora perguntou a Misa se ela deseja visitar a estufa que estava prestes a ser concluída. Enquanto Eric perguntava a Misa se ela se divertiu hoje. A duquesa sorriu e comentou que ele parece um pai que deixou a filha com a babá, e respondendo à pergunta dele, ela se divertiu muito hoje. A duquesa perguntou se Eric não gostaria de visitar a estufa com elas. Eric recusou porque ainda tinha trabalho para fazer hoje, e ele só passou ali para ver se Misa estava bem, mas ia passar lá depois que terminar. Agora, na estufa que ocorrerá o evento, havia muitas empregadas trabalhando. Misa pareceu gostar muito do lugar, ela começou a correr por toda a parte. Felizmente, quando Eric via Misa durante o dia, ela parecia uma menina ou um pequeno gato. Mas vê-la encantada e admirada pelo local, deixou ele mais aliviado. Ele sentia que Misa estava tenso o tempo todo, mas agora ela relaxou um pouco. Uma das empregadas se aproximou da princesa, segurando na mão uma gaiola com um pássaro dentro. Ela alegremente perguntou se sua senhorita veio ver a estufa. O pássaro olhou de um jeito estranho para a princesa, enquanto a empregada dizia que sempre estão esperando ela no quarto das empregadas, mas nunca sabem quando a senhorita vai aparecer. De repente, a expressão de Misa mudou gradualmente ao olhar para o pássaro, seus olhos começaram a se encher de medo, e o pássaro a fez lembrar daquela terrível noite em sua mente, quando sua família foi toda massacrada pelo imperador tirano. Desesperada, ela podia ouvir o pássaro falar, uma voz assustadora disse, Misa, acho que nossa mãe fez algo errado. Não importa o quão ruim nossa mãe seja, ela sempre vai repreender a gente se fizer algo errado, então a mãe provavelmente agora está, silenciada. Misa gritou em desespero ao lembrar dos momentos de terror que passou. Ela caiu no chão gritando ainda mais alto, todos os empregados olharam para ela sem reação, tentando entender o que estava acontecendo. A duquesa ouviu o grito da princesa e de repente se virou para olhar, enquanto Eric corria desesperado em direção a ela para acalmá-la. Ele a segurou e perguntou se estava bem, o que houve? A empregada disse que não sabia, ela gritou de repente. Misa se jogou nos braços de Eric, ela o abraçou com força enquanto tremia bastante. Eric ainda se perguntava o que exatamente está acontecendo. Uma das servas imperiais comentou que ela ficou assustada quando viu o pássaro. Como eles podem ver, a princesa tem medo de pássaros. A empregada que segurava a gaiola de pássaro rapidamente a escondeu da vista da princesa. A duquesa irritada perguntou se ela não deveria ter mencionado isso antes. Edil com raiva, comentou se ela não ia avisar, então por que ela vestiu a princesa e deixou ela vir ali. Com um rosto desagradável, ela respondeu que lava e troca as roupas da princesa todos os dias. Como pode ser tão rude só porque não disse nada sobre isso? Quando ouviu ela dizer isso, Edil ficou sem acreditar, e a duquesa não disse nada e apenas ficou quieta, mas a expressão em seu rosto definitivamente não era feliz. Eric percebeu que sua mãe estava com muita raiva, mas ele olhou novamente para Misa, que estava chorando em seus braços, então decidiu que vai levar sua esposa para outro lugar para se acalmar. Eric a carregou nos braços e os dois saíram da estufa juntos.
Misa continuava assustada e chorando. Ele se perguntava se foi por isso que ela não quis comer a codorna grelhada. Eric olhou para ela e disse que no futuro, não haverá mais pássaros na mesa, e também vai tirar a luz da estufa. Enquanto caminhava, Misa de repente notou o jardim. Vendo isso, ele perguntou se ela quer ir ao jardim, talvez um pássaro pode aparecer. Ele se perguntava se ela ficou presa como um pássaro na gaiola na mansão imperial. Quando casou com ele, Misa passou todos os dias dentro da mansão, exceto quando sua mãe a levou para a capela. Eric sentou no balanço. Enquanto segurava a princesa no colo, ele pediu para ela não se preocupar, apenas relaxar. Ele enxugou suas lágrimas, e disse que se aparecer um pássaro, vai assustá-lo imediatamente, e se ela dormir, a levará de volta ao seu quarto. Miss olhou fixamente para Eric, se sentindo segura em seus braços, seus olhos gradualmente começaram a fechar e então ela adormeceu. De repente alguém chegou, e perguntou ao Eric se estava caminhando com sua esposa. Amberic comentou que eles ficam ótimos juntos. Ele se aproximou e perguntou se sua esposa estava dormindo. Eric respondeu para ele ir embora. Mas ele não ligou, questionou se tem medo que sua esposa acorde. Ele continuou a dizer que há muitos rumores sobre eles dois, tanto que os boatos já chegaram à sua casa. Eric imediatamente perguntou quem foi desta vez. Tio de Eric está transferindo membros colaterais da família para instalar o seu filho Amberic como chefe da família. O fato de a história da família da matriarca estar se espalhando não é algo que possa ser ignorado. Amberic respondeu que foi um de seus servos que se chama Bina, cabelo ruivo, e é da capital. Dizem que ela é uma criada nova, e que ela é um dos servos que vagam por aqui e por ali. Amberic é uma pessoa gentil por natureza, não tem nenhum interesse em ser o chefe da família. No campo de batalha, os dois construíram confiança trocando palavras que poderiam ser as últimas. Eric agradeceu e disse que fica devendo uma. Amberic sentou-se na grama e disse que graças a isso, esses últimos dias têm sido muito divertidos. Então perguntou o que aconteceu além disso, está realmente apaixonado por sua esposa? Ele ouviu dizer que até cortou as unhas dos pés dela. Eric respondeu que isso ocorreu porque não conseguia ficar sentado e ver sua mãe fazer essas coisas. Amberic comentou que poderia ser, mas quando viu ele hoje, parecia ser exagerado. Ao ouvir isso, Eric perguntou o que ele estava tentando dizer. Ele respondeu que ouviu dizer que os pés da sua esposa nunca tocaram o chão, até ouviu dizer que o marido da princesa não a larga dos braços. Eric comentou que naquele dia as pernas da sua esposa não estavam bem, além disso, é uma pessoa que não sabe muito bem o que está fazendo. Ele perguntou se por acaso deveria ficar arrastando ela como as servas imperiais fizeram durante a cerimônia de casamento, e perguntou a ele se conseguiria fazer isso com sua esposa. Amberic respondeu que não, nem perto disso. Mas ele não conseguia entender, quando ouviu os rumores, só pensou que sua atuação para enganar o rei foi incrível, mas agora ninguém está olhando. Ele apontou para Eric e perguntou por que está agindo assim. Você vai deixar essa mulher, certo? Eric ficou irritado e mandou calar a boca. Mas Amberic comentou que perguntou isso porque não tem ideia do que ele está pensando. O melhor seria se livrar dela rapidamente, já que ele estava prestes a se casar com Alacane Crispin. Eric pediu para ele parar, e comentou que não importa quem você acolhe, contanto que ajude a família, está tudo bem. Agora que eles a têm ali, o rei os deixará em paz por um tempo. Não há benefícios maior do que isso neste momento. Era inevitável, mas foi a escolha certa, e Misa também não sabe de nada. Eric falou que ela agora está sentada em seu colo, mas não sabe como ela foi tratada antes. É necessário deixá-la ainda mais infeliz? Todos tratam a princesa como uma praga, então ele ficou em silêncio por um momento pensando no que a princesa poderia ter passado. Alguns dias se passaram desde que a leitura de poesia começou. Amantes de famílias que estão conectadas com a família Cladnir chegavam à estufa uma após a outra. A mãe e a filha da família Crispin também apareceram. Depois que todos se sentaram, Eric e Misa também apareceram e trocaram breves cumprimentos, embora eles tiveram que receber dezenas de olhares curiosos. Além disso, durante a saudação, houve um clima desconfortável entre a família Crispin e a família Cladnir. Todos fingiram que não, mas estavam secretamente prestando atenção. Eric pegou Misa no colo e informou que sua esposa não está se sentindo bem, então vai se retirar, espero que aproveitem a festa. Terminando de falar, Eric pegou Misa e saiu do local. Lacane apenas observou em silêncio ele se afastar carregando a princesa no colo. Mas, ela foi atrás dele e pediu que esperasse um minuto. Eric perguntou o que foi, ela respondeu que queria falar com ele por um momento. Ele perguntou se não é imprudência passear sozinha. Enquanto os dois conversavam, havia uma pessoa escondida atrás das árvores escutando a conversa. Lacane disse que será breve, pois não tem muito tempo, e pediu para ele não ter filhos com a princesa. Eric ouviu isso e ficou surpreso. Um silêncio tomou conta do local, enquanto os dois se olhavam. Então ela se despediu e jogou fora um lenço que segurava em sua mão. Em uma carruagem, a duquesa da casa Crispin perguntou a ela se soltou o lenço corretamente, e conversou com ele sobre os filhos. Ela respondeu que sim. A mulher falou que viu os dois se abraçar e ficar muito felizes. Era nojento, e comentou que ela é uma garota que os caras vão gostar, já que tem um rosto bonito e sorriso adorável. Você deveria ir e tentar ficar naquela casa, só então ela e sua filha receberão o tratamento que nunca receberam antes. Lacane Crispin foi criada para produzir sucessores, ela apenas aprendeu as virtudes de ser a dona de família. Enquanto escutava sua mãe falar, ela apenas olhava em silêncio para sua mão cheias de calos.
À noite, Eric estava trabalhando em seu quarto. Sua cabeça estava sobrecarregada ultimamente, graças ao seu pai, que estava tão ocupado com os assuntos reais que quase negligenciou os assuntos da família. De repente, ele era responsável sozinho pela maioria dos assuntos familiares. O problema mais difícil é que a longa guerra causou enormes perdas de vidas e propriedades à população do território. Eles estão sem comida para sobreviver neste verão. Claro, se eles conseguirem comida de alguma forma e sobreviver até o outono, quando os soldados retornarem às terras agrícolas, produziriam uma colheita e a situação gradualmente ia se estabilizar. Desde o início da guerra, Cladnier foi a família que teve a maior contribuição. Era certo receber uma compensação suficiente para que não houvesse necessidade de se preocupar com esse problema, mas a única recompensa que o imperador deu à família foi uma humilde mina. A mina de ferro Alec, que foi construída pensando no atendimento ao cliente, e a segunda recompensa foi o casamento com a princesa. Enquanto pensava, Eric ouviu um barulho e percebeu que Misa tinha acordado. Ele voltou a pensar que o minério de ferro Alec pode levar vários anos para explorar, não será de muita ajuda, agora que precisa conseguir comida urgentemente. Vendo Misa caminhar até ele, Eric disse que ela tem acordado muito ultimamente, mas voltou a pensar nos problemas que cerca a família. O rei fingiu não perceber, então a família acaba tendo que encontrar comida por conta própria. Claro, isso não significa que seja uma grande dificuldade financeira, mas se houver algum problema devido à ausência de seu pai, todos os seus servos naturalmente só olham para ele por lealdade. Essa situação inesperada faz todos esperarem ansiosamente, está sendo muito mais doloroso do que ele pensava, é como um caixão, tanto que sente como se seus membros estivessem sobrecarregados. Enquanto ele estava tendo dor de cabeça pensando nisso, Eric se assustou. Misa estava ao lado dele puxando sua camisa. Ela imediatamente abraçou Eric, deixando ele surpreso. A princesa o abraçou ainda mais forte e subiu no colo de Eric para se sentar. Eric olhou para Misa enquanto pensava naquela conversa que teve com Amberic. Como ele entenderia? Se nem mesmo Eric não consegue entender. De repente, Misa notou algo posto sobre a mesa. Ele abriu o pote de doces, tirou um e deu para Misa, que comeu delicadamente. Ela ia se sair, mas ele pediu que não vá, fique mais um pouco. Eric sorria enquanto olhava para Misa. Só o fato dessa pequena mulher não ter fugido, mas apenas o abraçasse, parecia trazer um alívio inexplicável à sua frustração. No dia seguinte, 5 servas da família Crispin apareceram na mansão Cladnier. A duquesa perguntou o que estava acontecendo. Uma delas respondeu que a senhorita Lacane deixou cair seu lenço. Nos círculos aristocráticos, lenços são coisas que homens e mulheres trocam entre si como símbolo de afeição. Para uma garota solteira deixar cair o lenço na casa do ex-noivo, que agora está casado, era um grande problema. A senhora ordenou que as empregadas da mansão juntem-se à busca do lenço, e caso os rumores comecem a se espalhar, apenas diga que o lenço pertence à senhora da mansão, e Jill entendeu as ordens e se retirou. Todos os serviçais da mansão começaram a procurar o lenço perdido. No meio delas, uma mulher olhava em volta à procura de alguém. Ela prestou atenção na serva imperial que ajuda a princesa Misa. A serva também virou a cabeça para olhar de volta para ela. Depois disso, as duas foram para um lugar isolado para conversar. A mulher disse que para manter em segredo o que vai falar, ela falou que aquela mulher deve ser morta em no máximo 2 anos. Maleca respondeu que se ela quiser, pode fazer isso imediatamente, até mesmo amanhã. A mulher respondeu que isso não é algo que pode ser feito tão facilmente. Em qualquer caso, elas precisam manter contato com frequência no futuro, não podem continuar dando desculpas para visitar a serva na residência do duque. A serva respondeu que seria melhor decidir um local e hora para o próximo encontro, ela terá certeza de estar lá. Taliesa estava na sala penteando os cabelos da Misa. Ela comentava que hoje vão jantar juntos em família. Ela gostaria que Misa ficasse tranquila e bem comportada. Vendo a expressão dela, a duquesa sorriu e disse para ela fingir que não ouviu nada. Ela continuou a cuidar do cabelo da princesa, enquanto dizia que é importante comer bem. Você é uma boa menina e também tem um cabelo tão lindo, por isso deve se alimentar bem. Enquanto da entrada da sala, o conde olhava para aquela cena com raiva do que estava vendo. Nas refeições em família, a atmosfera parecia desconfortável. A princesa ficava riscando o prato com o garfo, e o som que fazia estava deixando tanto o conde quanto as empregadas desconfortáveis, mas a duquesa e o Eric comia seus pratos tranquilamente. Vendo o descontentamento do seu marido, Taliesa disse que Misa está praticando, portanto deve ser paciente. Ele olhou para o lado, e viu Eric ensinar a princesa como segurar a faca corretamente com a mão e cortar. Margrave falou que tudo isso é ridículo, qual a idade dela para precisar ser cuidada assim? A duquesa serviu um vinho e falou para ele que é melhor não prestar atenção em Misa. Afinal, Misa também não quer sua atenção. O conde gritou pedindo para ela pedir perdão, mas a senhora apenas o ignorou, dizendo para Eric certificar de que a princesa come alguns vegetais também. O conde não conseguia entender por que eles ficaram assim com aquela garota. Ele não aguentou mais e bateu na mesa, se levantou e informou que em breve terão que ir saudar sua majestade, então certifique-se de que ela não caia ou se arranhe em lugar nenhum. Terminando de falar, o conde imediatamente pegou sua camisa e saiu pela porta, enquanto Eric alimentava a Misa e a duquesa sorria animada vendo aquela cena. A duquesa falou que pensando bem, realmente só faltavam alguns dias, e perguntou se Eric já preparou os presentes para levar ao palácio. Eric respondeu que sim, preparou algo adequado. Taliesa disse que tudo bem, ela acredita que ele sabe o que está fazendo, e espera que nada de errado aconteça. No reino de Akil, 50 dias após o casamento, os casais devem visitar as casas de seus pais. No caso de Eric e Misa, era o Palácio Real.
Alguns dias depois, todos estavam ocupados preparando a viagem até o Palácio Real. Dentro da carruagem, Eric observava a serva imperial. Era incomum vê-las desempenhando seus papel adequadamente. Ele agora olhou para Misa que estava deitada ao seu lado. Quando desistiu de todas as expectativas para um casamento, recebeu uma esposa em meio aos olhares simpáticos das pessoas. Uma esposa não foi tão ruim quanto pensava. Eric se abaixou e se aproximou dela lentamente, perguntando se talvez ela saiba seu nome. Mas Misa se afastou dele rapidamente. Ele sorriu e pensou que mesmo que ela nem saiba quem ele é, ter alguém para proteger, até faz a vida valer a pena viver. Ele pediu desculpa por incomodá-la, só estava perguntando apenas por preocupação. A empregada imperial entrou na carruagem enquanto olhava sem expressão para Eric, e finalmente partiram em direção ao Palácio Real. Quando chegaram, os dois estavam sendo guiados por um longo corredor silencioso. Eric pensou na estrutura do palácio, uma luz solar intensa perfurando pelas janelas de vidro, um mármore frio e cinza cobrindo todos os cantos do salão principal. É provável que pretenda fazer com que todos se sintam intimidados, recordando os vários comportamentos do imperador, traz apenas uma sensação de desconforto e assustadora. 20 anos atrás, o rei mais jovem havia acabado de ascender ao trono e estabilizado seu reinado sem grandes dificuldades. Isso ocorreu porque sua família materna, a família Salakese, era incrivelmente poderosa. No entanto, há 12 anos, enquanto muitas pessoas estavam ausentes devido à guerra, algo aconteceu na capital, e as ações do rei mudaram repentinamente como se estivessem mudado a sua opinião. Os pisos do Palácio Central estavam perpetuamente manchados de sangue, e antes que as manchas de sangue fossem limpas, a cabeça de alguém era cortada ao meio e deixada por aí. Eric se perguntava de quem será o cadáver uma vez que está ali. Eles finalmente chegaram à última porta, e sentado diante de Misa e Eric, estava o imperador. Eric saudou Sua Majestade, o imperador, enquanto segurava Misa para não cair. O imperador olhou para eles e sorriu. Ele estava sentado no trono, com uma mulher de cabelos negros ao seu lado. Ele disse que já faz algum tempo desde que se viram, e nesse tempo o rosto da Misa ficou muito mais bonito desde a última vez. Eric pediu que Misa cumprimentasse Sua Majestade também, mas ao soltá-la, ela imediatamente caiu no chão e ficou lá quieta olhando para o teto. O rei silenciosamente olhou para sua irmã. Depois de um tempo, ele sorriu ao vê-la assim, e comentou que a pele dela melhorou muito. A garota ao seu lado comentou que pode ser que em breve receba notícias sobre a criança. O imperador falou para Eric que espera ansiosamente por isso. Desde a noite do casamento, Eric foi o mais cuidadoso possível para evitar as suspeitas do rei. Ele não tinha intenção de fazer alguém que não sabia de nada sofrer as dores do parto. Então ele respondeu ao imperador que os dois também esperam que venha o mais rápido possível. No entanto, a saúde de sua esposa ainda não está boa. Enquanto Eric falava, o imperador estava ouvindo as notícias do assistente ao lado dele. Ele informou que as empregadas disseram algumas palavras interessantes sobre as evidências da noite de núpcias manchada de sangue, mas quando elas deram banho na princesa, a parte inferior do corpo dela ainda estava intacta. Ao ouvir essa informação também, Eric ficou atordoado. Desde a noite do casamento até agora, os lençóis ou o corpo da princesa, tudo estava limpo e impecável. Após ouvir o que seu assistente disse, o rei se levantou e se aproximou de onde Eric e a princesa estavam. Ele perguntou por que ele não está satisfeito com o herdeiro da linhagem real, e ordenou que dissesse algo logo, porque ele falsificou evidências. Por acaso está brincando com a família real? Eric apenas abaixou a cabeça e respondeu que não era isso, jamais faria algo assim. Ele não esperava que as empregadas iriam tão longe a ponto de contar isso. O rei olhou para Eric com olhos sinistros e falou que ele enganou a família real e fez sua adorável Misa de idiota. Depois, ele se virou com raiva e disse a Eric que isso é uma traição contra a família real. Ele ficou paralisado, não sabia o que dizer nessa situação. Quando o imperador fala de traição, não há saída. Sua vida, seus pais e até mesmo a vida dos vassalos que seguem a família Cladner irão morrer. Ele pensou que não tem como revidar agora. Há apenas cerca de 70 cavaleiros trazidos para a capital. Não é nada comparado à força de defesa dos guardas da capital. Enquanto Eric pensava, o imperador acenou com a mão para chamar Misa. Ela imediatamente foi até os pés dele. Ele acariciou o cabelo dela e pediu que sua pobre irmãzinha Misa diga se seu marido fez algo com ela naquela noite de casamento, mas ela não respondeu à pergunta. Em vez disso, abaixou-se como se quisesse pegar algo do chão. Imediatamente, naquele momento, o imperador agarrou o cabelo dela e a puxou para trás. Vendo sua esposa naquela situação, Eric falou preocupado para não fazer isso, mas ele não ouviu e continuou a questionar sua irmã. Misa estava com uma expressão dolorosa, e falou que dói. A garota de cabelos negros ficou surpresa ao ver essa cena diante de seus olhos. Ela nunca tinha ouvido a princesa falar desde que chegou ao palácio. Eric também estava extremamente surpreso ao escutar ela dizer aquelas palavras. Então Misa apontou para sua parte inferior do corpo e continuou a falar que ainda dói. Está doendo desde aquela noite do casamento. Enquanto o imperador e Eric olhavam para ela, Misa comentava que não sabe o que fazer. Foi a primeira vez que sentiu uma dor daquela. Ele ainda não conseguia acreditar o que estava acontecendo. Todo esse tempo ela estava. Então o imperador ordenou que ela parasse de falar. Não é muito agradável ouvir sobre os arranjos de sua irmã. Ele olhou para ela com olhos de ódio e usou o pé para chutá-la para longe dele. Foi tão forte que Misa caiu no chão. Eric rapidamente se aproximou e a ajudou a se levantar. Ele sentiu pena dela e a abraçou fortemente, rangendo os dentes com raiva. Ele jurou que algum dia seria o imperador que levaria um chute, não ela.
Após a reunião com o rei, os dois entraram na carruagem de volta à mansão Cladnir. Sentado na carruagem, ele segurava Misa em seus braços. Ela estava dormindo ou não, Eric já não sabia mais o que pensar sobre ela, então passou o caminho todo pensativo. Ao retornar ao castelo, o mordomo saiu rapidamente para cumprimentá-lo. Eric falou que vai cuidar de sua esposa hoje, portanto, ninguém tem permissão para subir ao segundo andar na ala oeste hoje. Antes de se virar e ir embora, ele também ordenou que ele fosse à residência dos cavaleiros e chame Cullen, e peça que fique de guarda na ala oeste do segundo andar. A serva imperial, ao ver sua expressão séria, se perguntou o que exatamente aconteceu. A caminho do quarto, Misa se debatia e gritava nos braços de Eric, querendo se soltar, mas nesse momento Cullen, braço direito de Eric, chegou e informou que ele o havia chamado Coronel-Geral. Enquanto segurava a princesa em seus braços, falou para ele que não deixe ninguém se aproximar daqui hoje, e se algo acontecer, bata na porta e avise imediatamente. Cullen obedeceu e fechou a porta que eles entraram. No quarto, Eric jogou a Misa na cama e falou para ela que ninguém pode ouvi-la, mesmo que ela chore ou grite, ninguém virá aqui. Ele se inclinou e pegou fortemente em seu braço e perguntou se ela entende o que está dizendo. Não importa o que ela diga, ninguém pode ouvir. Eric estava extremamente zangado, então ordenou que ela diga algo, agora que sabe que ela claramente pode se comunicar. Misa ficou em silêncio, olhando fixamente para ele. Ela apertou os lábios como se estivesse prestes a falar, mas começou a rir, como se não entendesse o que Eric estava dizendo para ela todo esse tempo. Vendo essa expressão de Misa, ele disse que é muito bom em esperar, e perguntou quanto tempo mais vai continuar fingindo. Se ele não soubesse, ela continuaria mentindo para ele assim? Então ela falou, querido, é melhor não prestar atenção em Misa. Afinal, Misa também não quer sua atenção. Ao ouvir essas palavras, ele olhou silenciosamente em perplexidade. Aquelas palavras foram o que sua mãe disse ao seu pai antes. A princesa sorriu enquanto olhava para ele. Parece que depois de tantos anos, terá que mudar um pouco seus planos. Fim da primeira parte. Muito obrigada por assistir até aqui. Se você gostou do vídeo e quer a continuação, me avise nos comentários escrevendo Princesa Atriz. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até o próximo vídeo.